Olá, Mirante, tudo bem? Vamos falar sobre visão progressiva nos negócios? Visão progressiva nos negócios só acontece quando a gente está em movimento. É como estar dentro de um carro e aí você está dirigindo à noite. E à noite está cheio de neblina. Você já tem dificuldade de enxergar estando noite. Estando na neblina, aumenta mais ainda o nível de dificuldade. E aí você tem que usar lá a luz do farol para guiar o caminho. Só que você sabe que o farol alto, muitas vezes, dificulta a visão do outro, ofusca o outro, e aí você tem que usar a luz baixa. E a luz baixa, por exemplo, ela vai iluminando passo a passo, como se fosse passo a passo. Isso é a visão progressiva. É uma visão que, conforme você começa a andar, você começa a enxergar. Quando a gente trabalha com projeto tem planejamento de curto, médio e longo prazo. Então, se a gente pegar um ano, por exemplo, e aí, vamos dizer assim, isso pode ser aplicável dependendo do tempo do projeto. Então, vamos considerar os 12 meses. 12 meses, um ciclo de 12 meses é equivalente a uma visão de longo prazo, dentro deste um ano. Então, de médio prazo seria metade disso, e de curto prazo, metade da metade aí de 6 meses, que seriam 3 meses. Então, de curto prazo, 3 meses, de médio prazo, 6 meses, de longo prazo, 12 meses. Só que a visão progressiva, ela depende do movimento. Então, dentro de um ano, você faz vários movimentos no seu mercado. E por que é importante ter isso em mente? Para você lembrar que tem coisas que, por mais que você planeje, por mais que esteja direcionado, tem coisa que você só vai enxergar caminhando. O conhecimento empírico, por exemplo, você só acessa quando você está em um novo ambiente. Fora isso, você não consegue acessar. É um tipo de conhecimento que só o ambiente, estando ali na experiência, você adquire. Diferente do conhecimento teórico e até da prática do conhecimento teórico, o empírico ele está nos ambientes. E isso é muito importante a gente distinguir, porque isso faz com que a gente possa primeiro, se acalmar. Ou seja, tem coisa que você ainda não acessou porque você está em movimento. Tem conhecimento que você ainda não acessou porque você está em movimento. Hoje, por exemplo, eu fiz network com uma pessoa que foi visitante num grupo de network que eu participo, e conversando com essa pessoa, ela falou assim: olha, eu gostaria muito de ter tido essa visão há 2 anos, porque eu acho que eu teria ganhado muito tempo no meu mercado. E aí eu falei assim para ela: olha, de fato, ela estava se referindo à nossa conversa sobre gestão empresarial, que foca em mostrar como é o mercado. E eu falei isso para ela: ó, de fato, é, ter o acesso à informação para você começar uma jornada direcionada é muito bom. Isso pode economizar tempo, dinheiro e energia. Porém, isso não elimina a sua experiência. Por mais conhecimento que você tenha, por mais prática que você tenha que fazer desse conhecimento, tem coisas que você precisa vivenciar. E vivenciando, você erra, e errando, você conserta. Então, para que serviria um conhecimento estruturado? Para te dar a noção da direção, porque realmente a direção ela é mais importante que a velocidade. É a mesma coisa nesse exemplo. É possível ter visão progressiva? Sim, mas porque tem uma estrada pré-definida. Agora, se a estrada não fosse pré-definida, você não conseguiria ter visão progressiva, percebe? Então, uma coisa depende da outra. Então, não tem essa muitas vezes, eu deveria saber antes. Não, o acesso que você tem neste momento é o seu momento. Então, às vezes, o conhecimento ele chegou para você porque você andou até aqui. Então, se você tem 2 anos, 3 anos, 5 anos de estrada, neste momento você chegou a um ponto que a sua visão progressiva de você continuar andando e não desistir no processo fez com que você acessasse esse tipo de conhecimento. Então, ter isso em mente ajuda a gente a se abrir para novos conhecimentos. Porque, no meu ponto de vista, isso serve para mim, isso serve para você, isso serve para todo mundo que empreende ou está em empresas ou à frente de projetos que vai envolver outras empresas. Nem sempre a gente está 100% adequado, a gente nunca vai estar. Mas se a gente ter a consciência de que
olha, existem coisas que eu não sei, mas do que eu aprendi, eu estou praticando, então como eu posso melhorar? Às vezes tem informação que está realmente faltando naquilo que você está fazendo e você não enxerga porque precisaria de outro olhar para poder te despertar. Mas às vezes você já tem uma carga de informação que é suficiente para você praticar. Então, no meu ponto de vista, às vezes é muito mais importante praticar aquilo que você já tem e ser de verdade e ir em busca de melhorar isso, do que não fazer o que precisa ser feito dentro daquilo que você está fazendo e querer sempre mais conhecimento. Então, às vezes a gente está com um excesso de informações e essas informações elas precisam baixar. E aí é uma luta porque você precisa encontrar até onde você pode ir, até onde você pode se organizar, até onde você consegue avançar. E, e isso vai muito dos anseios da pessoa, dos medos que ela tem, até onde ela quer chegar. Então a gente pode ir mais longe do que a gente imagina. Porém, entretanto, contudo, todavia, a pergunta é: você está disposto a esses tipos de visões? Então você precisa olhar mais para o seu projeto empresarial, porque o projeto empresarial ele é o todo. E aí, olhando, fazendo essa analogia com a visão de curto, médio e longo prazo, um negócio, para ele ser estruturado, você precisa cuidar desse projeto pelos 7 primeiros anos desse negócio. É um processo de longo prazo. Esses 7 anos passa a ser um processo de longo prazo. De curto prazo seria ali entre 3 e 4 anos, e curto prazo, os 2 primeiros anos. Então, quando alguém fala assim, olha, eu tenho 2 anos já no mercado, na verdade você acabou de começar o projeto. Se você começa mais consciente dessa jornada, você absorve muito mais para você praticar muito mais e ter a experiência que você precisa. E isso faz você ficar muito mais antenado, antenada. Então, para trazer essa temática da visão progressiva nos negócios, é a visão de que você, caminhando num processo, quanto mais você caminha nessa jornada, mais você enxerga. Quanto menos você caminha, menos você enxerga. E isso é uma riqueza muito grande. É importante lembrar disso, porque não tem algumas visões sem você ir para a prática, sem você fazer o movimento. Então você precisa avançar para poder começar a enxergar, a acessar e aí sim praticar novos conhecimentos através desse formato de aprendizado, desse formato de visão. Fora isso, ter sim essa visão de longo, médio e curto prazo é essencial para os negócios. E para isso não ficar muito solto, para você ir embora assim, tipo, tá, e como que eu tangibilizo isso naquilo que eu estou fazendo? Como que aqui a Borelli Academy, no caso a nossa empresa, pode ajudar você nessa jornada? Bom, o primeiro passo é você entender que essa jornada, né, nesse processo de maturação empresarial, tem paradas, tem pequenas jornadas dentro do macro, que inclui, por exemplo, a jornada de uma estruturação da empresa. Então, a gente tem uma solução que chama Market Hunt, que ele é uma sistemática, ele é uma tríade, que trabalha a sua mentalidade, as suas habilidades, e você consegue ter dados do seu negócio. E você tendo essa visão, faz com que você tome melhores decisões. Então, aqui, por exemplo, para que você possa conduzir melhor o seu projeto empresarial, a gente já tem uma ferramenta que é uma tecnologia, é um sistema de gestão que ele já está pronto e ele foi construído para ajudar você, principalmente que for prestador de serviço, a conduzir melhor o seu negócio, a tomar suas decisões, enxergar seus indicadores. Então, olha para isso com mais afinco, com mais atenção, e aí você consegue conduzir melhor o seu projeto empresarial. Então, aqui, neste ponto, é isso. Porém, nada tira a sua experiência. A experiência de viver o seu projeto empresarial ajuda muito você ter a diferenciação, muitas vezes, do seu próprio business, porque conhecimento ninguém tira de você. E então, aproveita esse tipo de visão para absorver muito mais daquilo que você está absorvendo nesse momento. Até o próximo vídeo.